Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos apresentar dicas para vocês sobre como diferenciar um tempo composto, uma locução verbal e uma voz passiva. Muitas questões das principais bancas de concurso de nosso país exploram essa questão, que é super simples, basta você prestar atenção à estrutura das locuções que estão ali presentes, o tipo de verbo que aparece ali e você mata essa questão com facilidade, ok? Vamos ver como é que se apresenta essa questão então. Olha só aí na nossa telinha, ó. Vamos começar vendo a noção de tempo composto, tá? Esse primeirinho aqui que eu marquei para vocês, meio tortinho, mas está ali marcado. O tempo composto, gente, faz parte da conjugação verbal do português, ok? E ele é construído usando-se um verbo auxiliar, que é o verbo que aparece primeiro, como aqui, ó, o tenho, certo? E aqui o haviam nessa frase, certo? Mas o verbo principal que vai aparecer no particípio, ok? Então, uma locução formada por um verbo auxiliar ter mais um verbo auxiliar haver vai se constituir num tempo composto. É importante notar que isso independe do tempo em que aparecem os verbos ter ou haver. Eles podem aparecer no presente, no pretérito perfeito, no imperfeito, no futuro, não importa. O importa é que se a construção é formada com eles mais um verbo no particípio, eu vou estar diante de um tempo composto, como aí nas frases que nos servem de exemplo. Tenho comprado muitas roupas atualmente. O tenho comprado aqui, ok? É um tempo composto. Eles haviam mudado os móveis da sala, outro tempo composto também, porque eu tenho o verbo ter seguido de particípio, o verbo haver seguido de particípio. Uma locução verbal, por sua vez, ela é formada por um verbo auxiliar, de novo, que é esse verbo que aparece primeiro, ok? Seguida de um verbo ou no gerúndio ou no infinitivo. As locuções verbais, diferentemente dos tempos compostos, não apresentam verbos no particípio, ok? E o verbo auxiliar não vai ser nem o ter, nem o haver. Pode ser uma grande gama de verbos. O verbo estar, o verbo dever, como temos aí nos nossos exemplos, o verbo querer, o verbo poder e muitos outros. Ok? Quando eu tenho esse tipo de construção, como aqui, ó, estou ganhando pontos nesse jogo, ou eles devem prestar serviço militar, essas duas construções formam uma locução verbal. As locuções verbais existem na língua portuguesa porque certos aspectos verbais não podem ser traduzidos com os tempos simples, ok? Então, a língua recorre a construções, né, combinando verbos entre si para expressar melhor o conteúdo semântico. E daí surgem as locuções verbais. Então, é importante reparar aqui que se a construção não tem ter ou haver seguido de particípio, eu vou estar diante, então, de uma locução verbal. E o nosso último tipo aí a ser diferenciado dos demais é a da voz passiva. A voz passiva, gente, ela é, na esmagadora maioria das vezes, formada pelo verbo auxiliar ser, que é esse daqui, ó, certo? Mais raramente, ela pode ser formada pelo verbo estar e mais raramente ainda pelo verbo ficar, mas isso é para uma outra dica. Aqui que nos interessa agora é saber o seguinte: se a construção apresenta o verbo auxiliar ser flexionado, eu vou estar diante de uma voz passiva, como eu tenho aí, ó, o jogador era treinado pelo professor e a cantora estava rodeada pelos fãs. Ok? Então aqui eu estou diante de uma voz passiva. Muito importante reparar, gente, o próximo slide, veja, tanto os tempos compostos quanto as locuções verbais podem aparecer na voz passiva. Isso quer dizer o quê? Que os tempos compostos das locuções verbais podem ter uma forma ativa e uma forma passiva. Nesse caso é importante prestar atenção na presença do verbo ser,
ok? O verbo ser, nesse caso, vai aparecer ou flexionado no particípio, ou flexionado no gerúndio, ok? Ou ainda flexionado no infinitivo, ok? Se você tiver, por exemplo, o juiz estava sendo aplaudido pela torcida. Vejam, eu tenho o verbo estar, ok? E tenho o verbo no particípio. Aí o aluno pode pensar, poxa, isso é uma locução verbal. Mas olha o verbo ser aqui, ó, o sendo, entre o verbo auxiliar e o verbo principal. A mesma coisa acontecendo com o ser aqui, ó, no infinitivo, entre o verbo dever e o verbo pintar, numa construção que é de voz passiva, porque apresenta o verbo ser. Olho vivo, então, nesse último tipo, gente, principalmente naquelas questões que pedem para identificar a presença de uma voz passiva, ok? Atenção aí, que muitas bancas costumam explorar esse tipo de questão. Então a gente dá essa dica por hoje, pessoal. Aqui no nosso canal nós vamos postar dicas diárias de língua portuguesa para concursos, para que vocês tenham um material gratuito, acessível e de qualidade para reforçar os estudos aí gramaticais, certo? Né? Visando alcançar aquela tão sonhada vaga. Ok? Se as dicas de hoje forem úteis para vocês, não deixem aqui de curtir, compartilhar, comentar, ok? A divulgação do nosso trabalho é muito importante. E se você tiver alguma crítica, sugestão, pode enviar para cá que nós vamos procurar acatar na medida do possível, ok? Quer ver uma dica especial comentada? Pode entrar em contato com a gente, que a gente produz o material e grava especialmente para você, ok? Eu encontro vocês então na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!